Essa igreja é tão hospitaleira, me recebeu tão bem, a cada obreiro, a cada irmão. A minha oração é que Deus multiplique vocês pelo menos 1000 vezes mais. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Que Deus continue abençoando vocês, fazendo crescer, prosperar, como é o tema dessa festividade. O Senhor me inquietou com uma palavra, eu quero partilhar com vocês, que está ainda no livro do Gênesis. Eu falei sobre Gênesis ontem e vou falar hoje de novo. Eu quero pensar com vocês no capítulo de número 49. Gênesis capítulo 49, eu quero ler com vocês o versículo de número 27. Só para me saber se eu estou no ambiente certo, na casa certa, quem trouxe a boca para dar glória a Deus aí. Que ótimo. Verso 27 diz assim: Benjamim é o lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. Repito, Benjamim é o lobo que despedaça. Podem se assentar. O capítulo 49 do Gênesis vai mostrar para todos nós que Jacó está no final dos seus dias. Ele está prestes a morrer. Jacó nesse momento não é aquele menino que saiu da casa do seu pai. Já é um homem maduro, um homem experiente e melhor, cheio do Espírito Santo. E nesse momento Jacó, impelido, impulsionado pelo Espírito, ele decide reunir os seus filhos e liberar sobre eles palavras. E palavras de cunho profético. O texto nos diz que ele reúne os seus filhos com essa ideia, com essa intenção de liberar palavras proféticas. Vale ressaltar que essas profecias que Jacó vai liberar não está apenas correlacionada ao indivíduo, mas está correlacionado à sua posteridade. Tudo que Jacó vai liberar dentro desse conteúdo, essa carga profética, envolvia toda a genética de cada tribo. E isso implicaria de geração em geração. E é interessante que Jacó era um homem do campo. Ele tinha o hábito da observação. E observando os animais e as suas características, ele vai utilizar essas figuras para impetrar sobre os seus filhos essas características, qualidades desses animais do campo. Por exemplo, quando ele chama Naftali ou Naftali, ele diz: Naftali é como uma gazela. Ele chama Dan e diz: Dan é uma serpente. Ele chama Judá e diz: Judá é um leão. Só que no verso 27 que lemos, ele vai chamar Benjamim e vai deliberar sobre Benjamim a seguinte expressão: tu és um lobo, e um lobo que despedaça. Normalmente quando você lê a Bíblia e vê essa figura do lobo, é claro que traz para nós a conotação de um aspecto mais negativo do que positivo. Só que Jacó, ele utiliza essa figura para expressar sobre a vida do filho que ele mais amava, que era Benjamim. Então o conteúdo da mensagem que ele vai entregar sobre Benjamim não tem nada a ver com negatividade, pelo contrário. Ele vai dizer: Benjamim, você vai ter a força do lobo. Você vai ter a força de um. Isso é tão poderoso que, se você notar, a tribo de Benjamim
é a menor tribo de Israel, sim ou não? Mas essa menor tribo vai se tornar conhecida por produzir homens agressivos, guerreiros, violentos e implacáveis. É da tribo de Benjamim que sai Eude, que foi um juiz, guerreiro e canhoto. O primeiro rei de Israel, Saul, também é pertencente à tribo de Benjamim. E por que não dizer o grande apóstolo Paulo, que também é oriundo da tribo de Benjamim. Portanto, quando Jacó lança essa palavra sobre Benjamim, ele está dizendo: você vai possuir a força de um lobo. Toca na mão de 2 ou 3, diga: você vai possuir a força de um lobo. A gente só tem a compreensão do peso dessa palavra quando você analisa de uma forma minuciosa a característica de um lobo. Por exemplo, a primeira característica que podemos observar está ligado às suas patas apropriadas. Por exemplo, o lobo tem algumas patas que são chamadas téter. Ele possui 5 dedos na pata dianteira e 4 na pata traseira. Isso faz com que ele tenha condições plenas de andar, caminhar, percorrer em qualquer tipo de terreno. Se colocar ele na rocha, ele não escorrega. Se lançar ele no deserto, cria como se fosse uma camada, uma casca, que não faz com que o calor castigue as suas patas. Se você jogar ele na neve, ele não desliza. Ele consegue se adaptar em qualquer. É Jacó dizendo para Benjamim: não importa o ambiente que você vai ser lançado, aonde te colocarem, você vai crescer. Se jogar no deserto, vai crescer. Se lançar na neve, vai crescer. Se passar pelo vale da sombra da morte, não tema, porque nada vai te atingir. Porque você vai caminhar, vai passear, vai trilhar em cada ambiente, e a minha mão estará sobre você, Benjamim. É Deus dizendo a essa igreja: não haverá terreno difícil que vai impedir você caminhar. Não haverá obstáculos ou barreira que vai impedir de você chegar aonde Deus desenhou para você chegar. Benjamim, tudo vai ser superado. Pega na mão desse guerreiro que está do seu lado aí e diga: não vai ter obstáculo, não vai ter empecilho, não vai ter impedimento. Aonde você pisar, Deus vai pisar com você. Aonde você vai chegar, Deus vai chegar com você. Aonde você colocar a mão, Deus vai colocar a mão dele com você. Não vai ter capeta, não vai ter fofoca, não vai ter mentiroso, não vai ter macumba, não vai ter encruzilhada, não vai ter entidade, não vai ter nada que vai impedir a graça de Deus sobre a tua vida. Oh. Vocês não têm ideia do peso da palavra temática que está sobre a vida de vocês. Deus vai fazer vocês prosperar de tal forma que vai crescer para a direita, vai crescer para a esquerda, vai crescer para a frente e vai crescer para trás. Não haverá limites, não haverá fronteiras, não haverá obstáculos. Vai cruzar de norte a sul, de leste a oeste, vai cruzar para o ocidente, para o oriente. Deus está dizendo: esse ano que vai entrar, vai crescer de uma forma sobrenatural. Quem acredita no peso dessa palavra, levante a mão lá em cima, lá no terceiro andar, até tocar no teto.
Faça o barulho que o diabo não gosta de ouvir nessa noite. Oh, adora, adora, adora. Segunda verdade é que o lobo possui uma visão noturna. O lobo tem como se fosse um infravermelho em seus olhos, possibilitando uma visão clara no escuro. Olha que interessante. Ele consegue enxergar na escuridão. Ele vê tanto a presa quanto o inimigo quando se aproxima. Ele vê o que ninguém vê. Ele vê clareza no meio da escuridão. É Deus dizendo: Benjamim, Deus vai aclarar a tua visão, e você vai ver o que ninguém está vendo. Pessoas vão passar pelo terreno, não vão ver, mas você vai ver. Pessoas vão trabalhar com o que você trabalha, não vão enxergar aquilo que eu dei a você para você enxergar. Porque a bênção da prosperidade está sobre você, Benjamim. E digo ainda mais: quando o teu inimigo se aproximar, lhe darei visão, porque o mal não vai te atingir, porque o Senhor será a tua proteção. Uma das palavras de proteção no hebraico é Shimahimi, que significa aquele que me protege daquilo que eu vejo e daquilo que eu não vejo. O teu Deus está dizendo: eu te guardo dos inimigos visíveis e dos inimigos invisíveis. Porque aquele que te guarda, ele não dorme. Levante as mãos aos céus. Enquanto você está aqui em guerra, enquanto você está aqui em peleja, o diabo está articulando emboscada, armadilha. Deus está dizendo: hoje, tudo aquilo que o diabo projetou não terá prosperidade. Toda ferramenta que foi articulada, forjada na tua vida não terá êxito. Assim diz o Senhor: hoje eu quebro o arco, corto a lança e queimo os carros no fogo. Diz o Senhor: o mal não vai te atingir. A maldade esteja te cirandando, te cercando. O termo maldade no hebraico é kakia, que significa aquilo que fede, aquilo que cheira mal. Deus está dizendo: quando a inveja estiver perto, eu farei você sentir. Quando a maldade estiver próximo de você, você não ficará enganado. Que tem muita gente que se diz amigo, travestido de amigo, mas é inimigo. Te abraça durante o dia e te trai durante a noite. Mas Deus está te dando visão. Toca na mão de 2 ou 3, diga: Deus está te dando visão. Ele não vai te deixar enganado com ninguém. Enquanto eu estou pregando, Deus está dizendo: eu estou repreendendo agora a conspiração, eu estou repreendendo agora a maldade, eu estou repreendendo agora a inveja, eu estou repreendendo agora tudo aquilo que o diabo está projetando na mente de alguém. Mas nessa noite, nada ficará oculto, assim diz o Senhor. Eu estou sentindo o peso dessa palavra aqui nessa noite. Decalamasharamahaya surimikandaramahai Deramakandaramahaya sébia Deyamanturimikandaramashay Deramakandaramasurimikandaramacébia. A serpente vai correr hoje, o mal vai correr hoje, o espírito do engano vai correr hoje, porque assim diz o Senhor: eu estou trabalhando no meio do recinto. Terceira verdade. Uma
Uma das características do uivo é a sua capacidade de uivar. Quando o lobo uiva, ele está criando um caminho de comunicação com a sua alcateia. Por exemplo, se um lobo estiver perdido, através do uivo, ele consegue se ajuntar ao grupo. Segunda verdade, se o inimigo se aproxima para entrar no território, o lobo uiva e ele comunica à alcateia dizendo: fiquem atentos, proteja a sua família. Terceiro, quando o uiva, ele está pedindo também socorro. É Deus dizendo que hoje há 3 coisas que estão sendo liberadas aqui. Primeiro, união. Segundo, proteção. Terceiro, socorro. Não, esse irmão não entendeu. Era para você agarrar o teto agora. União, proteção e socorro. Deus está dizendo: eu vou unir o que está separado e distanciado. Eu vou trazer para perto quem está longe. Deus está dizendo: vai ter proteção para a tua casa, porque o inimigo não vai penetrar lá dentro. E terceiro, está vindo socorro do alto para alguém. Por isso o salmista disse: Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da nossa aflição. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Ele ajudará a romper das manhãs. As nações embraveceram, reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Vinde contemplar as obras do Senhor, quantas desolações ele tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança, e ele mesmo diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor. Adeus seus inimigos. Levante as mãos aos céus aqui nessa noite. Por 10 segundos agora, você vai encher esse ambiente de glória. Enquanto você está dando glória, cada glória que subir vai ser um demônio que vai cair agora. Vai, 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 vai. A nuvem da glória chegou. Eu sinto que é noite de batismo com o Espírito Santo. Era Maia. Eu sinto que é noite de renovo espiritual. Abre a boca. Meu Deus. Nada vai se perder. Nada vai se perder. Vocês estão comigo? Diga amém. E recebe a cantaramachu. Quarta característica: o lobo, ele tem o ouvido aguçado. Ou seja, a sensibilidade do seu ouvido é tão aguçada que ele consegue ouvir uma folha caindo a 300 metros de distância. Uma folha cai lá e ele ouve aqui. É Deus dizendo: Benjamim, eu vou bradar no céu e você vai ouvir na terra. Benjamim, eu te darei tanta sensibilidade que você vai conseguir ouvir o que ninguém ouve. Para Elias já havia barulho de chuva, ainda que não havia nenhuma nuvem formada. Vocês estão aí ou não? Porque quem carrega o peso da presença ouve o que ninguém ouve, vê o que ninguém vê, sente o que ninguém sente. Vocês estão comigo? Diga amém. Isso é tão profundo que, segundo o livro de Reis, capítulo 6, verso 8,
diz que o rei da Síria, ele começa a arquitetar planos na sua recâmara, com a intenção de pegar Israel de surpresa. Mas toda vez que ele tramava no seu quarto o projeto e a emboscada, Deus anunciava aquilo que estava acontecendo ali para o ouvido do profeta. E o profeta liberava uma palavra para o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar em tal lugar. Por que, pastor? Porque Deus ouve o que eu não ouço. Digo de novo: Deus está presente em reuniões que eu estou ausente. Pega na mão de alguém e diga: Deus ouviu conversas que você não ouviu, mas hoje Ele está trazendo à tona, porque o mal não vai te pegar de surpresa. Alguém tramou para puxar o teu tapete, mas Deus ouviu. Alguém olhou e disse: eu vou queimar aquela porta, mas Deus ouviu. Alguém tramou com o teu nome e articulou em encruzilhada, em cachoeira, mas Deus está dizendo: eu ouvi. E o mal não vai te atingir, porque quem acredita ainda em revelação e profecia, levante a mão ao céu. Quem acredita em dons espirituais, levante as mãos ao céu. E coisa boa é estar em um ambiente profético, porque aquilo que Deus fala, Deus cumpre, e aquilo que você não vê, Deus vê. E Deus está dizendo: hoje eu estou te dando a percepção e a sensibilidade de você entender aquilo que está acontecendo onde você ainda não chegou, mas a minha presença chegou, e diante de eu estou sentindo uma glória tão pesada aqui nessa noite. Toca na mão de alguém e diga: vai dar glória, vai ficar engasgado aqui nesse lugar. Só quem não veio passear, só quem não veio assistir um culto, só quem veio entregar o culto ao Pai, levanta a mão agora e abre a boca, vai. Não vão te apanhar de surpresa. Repito, não vão te apanhar de surpresa. É interessante que quando Israel está em Pi-Hairote, no beco sem saída, o meio que Deus vai utilizar para abrir o caminho é o vento, porque nem todo vento vem do diabo. Alguns ventos vêm da parte de Deus, para colocar em ordem aquilo que está em desordem. O vento abriu a porta. Deus fez uma parede de água de um lado, parede de água do outro, secou a terra, não permitiu que um pingo de água respingasse em Israel, porque Deus está dizendo: nesse processo não vai respingar nada, ou seja, não vai ficar nenhuma sequela daquilo que você está vivendo, porque o diabo quer te traumatizar, te marcar, te ferir, mas Deus está dizendo: nesse processo não vai respingar nada, não vai ficar nenhuma marca, nenhum trauma e nenhuma sequela. Eu estou abrindo um caminho novo. Vocês estão comigo? Diga amém. Porque só Deus é capaz de criar a partir do nada. O verbo bará é trazer à existência aquilo que não. Deus abre uma porta, Israel passa, mas Faraó tenta passar na porta que Deus abriu. E quem tentar atravessar a porta que Deus abriu para você, serão exterminados. Porque tem gente que nasceu para queimar portas. Olha só, quando Jerusalém cai, o texto diz que os muros caíram.
Sim ou não? E as portas foram queimadas. Você precisa entender que existem pessoas que a única intenção delas é queimar portas. Mas se o diabo tem alguém para queimar portas, Deus sempre vai levantar os Neemias, que além de restaurar os muros, vai edificar. Eu estou sentindo o Espírito de Deus falando com alguém nessa noite. Deus está dizendo: ninguém vai te apanhar de surpresa, porque a porta que eu abri ninguém pode fechar. Levante as tuas mãos e dá um brado de glória a Deus aqui nessa noite. Há uma guerra no mundo espiritual aqui nesse lugar. Principados e potestades estão atuando para atingir alguém. Mas enquanto Satanás preparou as suas formas de agir, o meu Deus, que não é pego de surpresa, está dizendo: hoje eu estou quebrando e dissipando todo o império das trevas nesse lugar. Com as mãos erguidas ao céu, há uma batalha no mundo espiritual. Há anjos guerreando contra demônios. Mas Deus está dizendo: enquanto você está com a mão estendida, eu estou fechando a tampa da sepultura de alguém nessa noite. Enquanto você está com a mão estendida, a certidão de óbito está sendo rasgada agora. Assim diz o Senhor. Quinta verdade: o lobo possui uma saliva curativa. Ou seja, no lobo há um termo que chamamos de penicilina, que é um tipo de remédio. Quando ele se fere, ele não precisa ir ao médico. Através da sua saliva, quando ele começa a lamber o seu ferimento, ele consegue se curar e continuar sua jornada. Benjamim, você vai sofrer ataques. Vai. Vão tentar te ferir. Vai. Mas eu tenho uma palavra: você não vai morrer, porque eu te curo. Benjamim, tu és lobo, vai sofrer ataques, mas não vai morrer, porque eu te curo. Porque da tua boca não coloquei em você fonte de veneno, mas coloquei em você remédio, antídoto para curar os doentes, os feridos e os enfermos. Toca na mão de alguém e diga: não vai morrer, vai ser curado. Eu sei quem fere ou quem está ferido fere, mas na alma daquele que Deus chamou há um antídoto aqui nessa noite. E Deus está dizendo: você não vai usar da mesma arma que usaram contra você, porque eu coloquei em você, imputi em você, coloquei em você a cura. E através de você eu vou levantar aqueles que estão caídos também. Levanta a mão ao céu enquanto eu estou liberando essa palavra. Há muita gente caída, muitas pessoas feridas, muitas pessoas doentes, mas a palavra que vai sair da tua boca será como remédio que cura e levanta o ferido. Da tua boca não vai sair fofoca e nem contenda, da tua boca não vai sair maldição e nem palavra maldizente, mas na tua boca vai sair palavra de bênção, de cura e de restauração. Ó Benjamim, levanta a mão ao céu. Você é uma fonte de cura para a alma de alguém. Oramaia, candaramachai. Tem pessoas sendo atacadas aqui,
pessoas que estão sofrendo com crise de ansiedade, pessoas que estão sofrendo com síndrome de pânico, pessoas que estão com desespero na alma, pessoas que estão declinando para a depressão. Mas nessa noite, enquanto estou pregando, Deus está dizendo: eu estou quebrando todas as correntes que vieram para te empreender, te enclausurar. Mas nessa noite, nesse último dia ou penúltimo dia dessa festa, você vai sair daqui curado. Toca na mão de alguém e diga: tem cura de Deus aqui hoje. Você consegue colocar a mão sobre a sua cabeça? Eu estou debaixo de uma autoridade aqui nessa noite. E assim diz o Senhor para alguém: eu estou agora arrancando todo o mal. Eu estou arrancando tudo aquilo que veio para tentar te paralisar, neutralizar, veio te abater, te adoecer. Mas nessa noite há uma fonte de cura nesse ambiente. Assim diz o Senhor a esta casa: a unção que desce nessa casa, a unção que desce nesse altar, é a unção que despedaça todo jugo agora. E assim diz o Senhor: o Jeová Rafa desceu no território. Eu estou te sarando. Espírito do pânico, saia. Espírito de depressão, saia. Espírito de ansiedade, saia. Espírito do medo, saia. Espírito do suicídio que tomou a mente dessa pessoa, eu te ordeno agora: saia. Porque tem cura. Tem cura, tem cura, tem cura, tem cura, tem cura. O ódio sai, o ressentimento sai, a falta de perdão sai, porque hoje há uma faxina na alma de alguém, há uma asepsia do Espírito dentro da alma de alguém. É Jesus dizendo: arranca o lixo que está dentro e coloca do lado de fora. Você hoje não vai ser travado, porque os demônios hoje perderam a guerra nesse. Eu vou descer. Eu vou descer. Os demônios que estavam te acorrentando, te aprisionando, hoje vão cair. Hoje vão cair. Levanta a mão, levanta a mão. Não tem capeta, não tem demônio que vai impedir de você continuar marchando. Assim diz o Senhor. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Era marraia. Era macanda, era machai. Algum tempo atrás eu recebi o convite para pregar em Joinville. Preguei de uma sede regional. No dia seguinte eu fui convidado para orar numa casa. Chegando na casa, havia uma jovem que estava num estado deplorável. Estava há muito tempo sem sair da cama. O corpo fedia, estava totalmente desfigurada. O pelo do corpo estava evidente. Ela não falava. Ficamos ali numa guerra espiritual intensa. Quando aquela menina abriu a boca, ela disse: eu não consigo perdoar o meu pai. Ministramos a cura do abuso que ela sofreu.
penetramos as bênçãos, colocamos as mãos, o demônio se manifestou, bateu em retirada, foi liberto. Passou-se 4 meses, voltei em Joinville, perguntei aonde está aquela moça. Para minha surpresa, tinha voltado a estudar, reconciliou com Jesus, estava cantando com a mocidade, porque eu acredito no Jesus que cura, no Jesus que sara, no Jesus que faz nova todas as coisas. Levanta as mãos ao céu mais uma vez. É o Senhor dizendo: hoje eu estou entrando dentro da tua alma aqui, estou entrando na sede das tuas emoções, estou curando toda ferida, todo trauma, toda marca, e não ficará nenhum ressentimento, porque o diabo estava encontrando em você legalidade por aquilo que você carregava emocionalmente aí dentro de você. Mas nessa noite há um bálsamo que desce nesse ambiente. Meu Deus, concluo. Todo lobo, ele tem velocidade. Tem o quê? Um lobo, um único lobo, é capaz de proteger uma área de 200 quilômetros em sua volta, no seu território. Um lobo consegue proteger uma área de 200 km. Um lobo consegue uma velocidade de 65 a 80 quilômetros por hora. Jacó está dizendo: Benjamim, Deus te fará veloz. Muita gente para pouco glória. Repito: Benjamim, Deus te fará veloz. 2024 foi um ano de guerra, mas o que não aconteceu até aqui, Deus está dizendo: eu vou dar velocidade. Por aquilo que não aconteceu até aqui acontecer em um curto espaço de tempo. Estou liberando uma palavra. Aquilo que era para acontecer daqui a um ano vai acontecer em poucos dias. Declaro de novo: aquilo que era para acontecer em anos vai acontecer em pouco tempo. Toca na mão de alguém e diga: o Senhor está encurtando a distância. O que estava demorando para acontecer vai acontecer rapidamente. Vai crescer, vai ter velocidade, vai fluir. Eu profetizo que 2025 será o teu ano. Digo de novo: 2025 será o teu ano. Toca na mão de alguém e diga: 2025 será o teu ano. Assim diz o Senhor. Isso é tão bíblico, que Atos capítulo 8, verso 39, Deus transladou Felipe para encontrar alguém, encurtou o tempo da jornada para encontrar alguém, e Deus vai fazer essa mesma coisa nesses dias. O que parecia ser longo vai ser curto. 1 Reis capítulo 18, verso 44 ao 46. Elias olha para o moço: vai lá 7 vezes. Na 7ª ele disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Perfeito. Diga para Acabe: aparelhe o carro, acelera, porque vai mais alto. Vai. O texto diz: e os céus ficaram escuros,
Aí o texto diz no verso 46: e a mão de Deus estava sobre quem? A qual cingiu seus lombos, e ele veio. Mas Acabe estava como? Montado em carro, saiu na frente, mas não chegou primeiro, porque aquele cujo qual a mão de Deus estava na cabeça dele disse: acelera, estou te dando velocidade. É aqui onde surge o dá um flash. Vai correr, vai ter velocidade. Tem gente que saiu na tua frente, mas não vai chegar primeiro do que você. Tem gente que saiu na tua frente, mas não vai chegar primeiro do que você. Deus está acelerando teus pés hoje, assim diz o Senhor. Fica de pé comigo. Só quem veio para a guerra aqui nessa noite. Digo de novo, só quem veio para a guerra aqui nessa noite. Levante as mãos aos céus mais uma vez. Nós vamos cantar, vamos dar lugar para Jesus aqui agora. Deus fará os teus pés tão ligeiros quanto o da corça. Vai correr de uma forma tão extraordinária. E mesmo que alguém saiu na tua frente com um carro aparelhado, parecendo ter mais condições, mais qualificações do que você, fique tranquilo, porque a mão de Deus está sobre você. Atravessa esse corredor, pega na mão desse irmão que está do seu lado aí. Eu estou sentindo a glória do Pai aqui na casa. Eu estou sentindo a presença do Espírito nesse ambiente. Se prepara para notícias que virão. Se prepara para o teu telefone vai tocar com informações significativas. Porque Deus está acelerando. Não importa qual foi o diagnóstico que você recebeu hoje, Deus está acelerando coisas. E se prepara, porque papéis serão assinados. Digo de novo, papéis serão assinados. Deus está abrindo acessos e portas. Se prepare, porque as informações que acontecerão vão marcar e mudar a sua vida. Você acredita? Então pega na mão desse irmão que está do seu lado aí, fecha o corredor, levanta a mão dele com a sua lá para cima. Só quem trouxe a boca para dar glória vai adorando a Jesus nessa noite. Enquanto estamos guerreando aqui, a Patrícia vai cantar. Enquanto ela cantar, você vai sendo cheio do Espírito Santo. Enquanto ela está cantando, seja tocado pelo Espírito Santo. Enquanto ela está cantando, seja batizado no Espírito Santo. Oh
te dando visão, está te dando capacidade de transitar em qualquer ambiente. Então vai declarando o seu amor, a sua adoração ao teu Deus nessa noite. Ei, calma, nós vamos fechar essa noite com chave de ouro. Isso está presente no Espírito. Fale em línguas estranhas agora. Fale em línguas que é batizado no Espírito. Deus é capaz de mobilizar uma festa linda como essa para falar no coração de uma só pessoa. Eu falo isso com propriedade. Eu fui criado espiritualmente em um ambiente de muitas mulheres de Deus. E havia uma dirigente
da Assembleia de Deus do Belém, querida irmã Maria, onde eu passava todas as segundas-feiras à tarde em oração com ela. Ela disse: filho, um dia Deus me disse, compra uma passagem agora, vá lá na rodoviária, em direção à Bahia, eu tenho um propósito a fazer. Ela comprou, obediente, entrou no ônibus e partiu. Do lado dela havia um homem que, à medida da viagem foi transcorrendo, surgiu uma conversa, e naquele momento ela começou a falar do amor de Deus. Antes do final da viagem, aquele homem estava em lágrimas. Ela fez um apelo, ele aceitou Jesus naquele lugar. Glória a Deus. Naquele ônibus. Quando ela chegou no outro terminal, já na Bahia, Deus disse: pode comprar passagem de volta. Você já fez aquilo que eu queria. Deus é capaz de mobilizar tudo para alcançar uma pessoa. Essa é uma ajuda de Deus com alguém hoje. Por isso eu pergunto: tem alguém entre nós que ainda não entregou sua vida para Jesus, ou que está afastado, e hoje você entende que você é um Benjamim de Deus, que Deus te escolheu, Deus tem um plano na sua vida, e hoje você tem um passo de fé, fazer uma aliança com teu Deus? Se tiver alguém, gostaria muito de conhecer você, basta você levantar sua mão e eu vou orar por você nesse momento. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que está afastado hoje, quer voltar para a casa do Pai? Se tiver só acertar com a sua mão, iremos orar por você. Tem? Tem alguém nessa noite? Não? Então que o Senhor Jesus conceda-te outra oportunidade. Muito obrigado. Eu amo você.